noite a todos, me chamo Túlio Madson Galvão e nesse vídeo nós vamos abordar o pensamento de Heráclito de Éfeso, através da visão do filósofo alemão Nietzsche. Para tanto, vamos utilizar aqui a obra A Filosofia na Época Trágica dos Gregos para nos guiar, principalmente as partes 5, 6, 7 e 8, que são as partes dessa obra onde Nietzsche irá se dedicar ao pensamento de Heráclito. Bom, antes de mais nada, é necessário reconhecer a influência que o pensamento dos primeiros filósofos pré-socráticos, surgido aí na cidade de Mileto, teve sobre o pensamento de Heráclito. Vale ressaltar aqui que Éfeso, a cidade de Heráclito, fica na Ásia Menor, na região conhecida como Jônia, a poucos quilômetros, portanto, de Mileto, berço de filósofos como Tales e Anaximandro, que exerceram influência no pensamento de Heráclito, sobretudo no que concerne ao pensamento da physis. Essa palavra physis, para os gregos, significava não apenas a natureza física, digamos assim, mas, por exemplo, a psique, que seria a alma, também faz parte da physis. E os gregos entendiam, principalmente esses primeiros filósofos pré-socráticos, a physis enquanto processo dinâmico, o processo da natureza em constante mutação, dentro de uma harmonia que seria o cosmos. E esses primeiros filósofos pensavam e tentaram pensar qual arqué, qual o princípio dessa physis. E, para tanto, não colocaram um elemento sobrenatural, mas um elemento natural, ou seja, um elemento da própria physis, que, no caso de Tales, é a água. Bom, dirá Nietzsche, essa noção de uma unidade de todas as coisas, que Tales enuncia através da proposição tudo é água, que para Nietzsche estava implícita uma outra, que é tudo é um, que inclusive a própria origem da palavra universus, do latim etimologicamente omnia versus unum, omnia são todas as coisas, tudo, versus quer dizer linha, mas no sentido de estar voltado para, e uno é uma unidade. Então todas as coisas estão voltadas para uma unidade, todas as coisas são únicas, há uma unidade em todas as coisas. Essa vai ser a maior contribuição do pensamento de Tales, propor essa unidade em tudo o que é. Anaximandro, continuará Nietzsche, irá aprofundar esse debate, se perguntando: ora, se há uma unidade eterna, como é possível então que haja uma pluralidade? Como é possível que hajam tantas coisas distintas, tantos entes, tantas entidades, se o ser é único? Como é que Anaximandro vai resolver esse problema, na visão de Nietzsche? Distinguindo um mundo físico, que é o mundo da indeterminação, o mundo indefinível, esse mundo do devir, da mutação, e um mundo metafísico, um mundo supraterreno, que é o mundo das qualidades definidas, das essências, digamos assim, daquilo que permanece por trás de toda indeterminação. E aí entra Heráclito, que vai
negar essa dualidade, essa divisão do mundo, da physis, entre um mundo físico e um mundo metafísico. Ora, dirá Heráclito, só há o devir, a única permanência, a única coisa que permanece no ser, que permanece na physis, que permanece na realidade, é a própria mudança. Não há, portanto, uma terra firme, não há, portanto, uma essência nas coisas, já que todas elas estão em constante mutação. Daí a famosa frase de Heráclito, de que não é possível entrar duas vezes no mesmo rio, já que o rio não é o mesmo que era da primeira vez, e nem quem entrar nesse rio será o mesmo, pois tanto o rio como nós estamos em constante mutação. E aí entramos, portanto, no tema crucial para entender o pensamento de Heráclito, que é essa noção do devir, ou seja, do movimento, da mudança incessante de todas as coisas. Ora, por que ocorre essa mudança? Porque há uma luta entre opostos que se harmonizam. A harmonia só é possível através de uma luta de opostos. Ou seja, não há luz se não houver sombra. Não é possível conceber a qualidade de algo grande se você também não concebe a qualidade do pequeno. Portanto, grande e pequeno não são duas qualidades antagônicas que não se harmonizam. O grande e o pequeno fazem parte da mesma coisa. Todo devir, toda mudança, todo movimento, portanto, nasce do conflito entre contrários. E, se por acaso algumas qualidades nos parecem definidas ou duradouras na physis, é apenas uma questão momentânea de superioridade de um desses lados, que logo, em nome da harmonia, será mudado, será transmutado. Portanto, não há uma entidade que permaneça nos entes, nem tampouco há um ser que permaneça sendo sempre o mesmo. Essa é uma visão completamente oposta àquela de Platão, por exemplo, que via um eidos, via uma ideia, via uma essência em todas as coisas, que permanecia, que era única, que era imutável, e que, se através dos sentidos nós experienciamos uma mudança na physis, uma mudança na natureza, é apenas uma ilusão dos nossos sentidos. Ou seja, eu posso cortar todos os galhos de uma árvore, mas, em essência, aquela árvore continuará a mesma. Temos o exemplo do barco também. Imagine um barco que sai para dar uma volta ao mundo. E, nesse trajeto, ele vai mudando todas as suas peças. Quebra o mastro, troca o mastro, quebra a quilha, troca a quilha, quebra o leme, troca o leme, de modo que quando essa embarcação realiza a volta ao mundo e chega ao seu porto originário, nenhuma peça nela é mais a mesma do que quando essa embarcação saiu. Para Platão, essa embarcação continuará a mesma em essência. Continuará tendo o mesmo comprimento, continuará tendo, as peças continuarão tendo o mesmo formato. Ela apenas mudou materialmente, mas em essência a embarcação é a mesma. Para Platão, portanto, o mal, ele não existe. Ele é apenas a ausência do bem.
Inclusive, se alguém chegasse ao conhecimento do sumo bem, jamais cometeria o mal. O mal, portanto, é fruto única e exclusivamente da ignorância do bem, que é uma visão exatamente oposta à de Heráclito, que irá encarar o mal e o bem como sendo partes do mesmo processo. E que a própria justiça, que os gregos chamavam de Diké, que é uma deusa, a deusa da justiça, que na mitologia romana vai ser traduzida como Iustitia, daí a palavra justiça. Inclusive, essa deusa que era representada por olhos vendados, empunhando uma espada e uma balança, que é o símbolo do direito, que para os gregos era representada de olhos abertos. Essa justiça, essa Diké, só vem através da luta, através do embate entre opostos. Ora, essa visão, essa afirmação da justiça como sendo resultado do devir, como não estando vinculada a conceitos determinados, conceitos imutáveis, é a própria luta dos contrários. É o próprio devir. Por isso, não há uma noção de justiça, ao contrário de Platão, que permaneça, que seja única. Não há uma essência da justiça única, eterna e imutável. Por isso, Heráclito, dirá Nietzsche, irá valorizar o elemento lúdico das brincadeiras de criança, que constrói e destrói sem qualquer imputação moral. Uma inocência que está para além do bem e do mal. E não é à toa que Heráclito era conhecido como filósofo obscuro, solitário, mas sempre era visto pela cidade em companhia das crianças, brincando com elas. Essa ideia de que há uma harmonia oriunda do conflito, da guerra entre opostos, Heráclito irá abstrair da própria cultura helênica, da própria cultura grega, do próprio gênio grego. É o que os gregos chamavam de Agon. Agon era a entidade, a divindade, por exemplo, que era o patrono dos Jogos Olímpicos. Não apenas os Jogos Olímpicos, mas como das peças teatrais, os diálogos nas peças eram diálogos agônicos. Inclusive, as próprias discussões filosóficas eram regidas por um espírito agônico. O agon, portanto, é o conflito necessário para qualquer harmonia. Era algo presente na paideia, na educação grega, nos ginásios gregos, que incentivava essa luta, essa disputa saudável, construtiva, digamos assim, porque o agon, esse espírito do agon, não tenta destruir do adversário, não tenta aniquilar o adversário, porque entende que o seu oposto, o seu adversário, é necessário para a sua força. Que era algo presente também nas constantes guerras e disputas e conflitos existentes nas próprias polis, nas próprias cidades e estados gregas.
E é exatamente por valorizar essa dinâmica de transformação incessante das coisas que Heráclito irá eleger o fogo como sendo a arqué, o princípio da natureza, da physis. Que Nietzsche dirá que já é algo que ele pressente antes, com Anaximandro. Quando Anaximandro intui que deve haver uma qualidade antes da água, antes do úmido, já que a água possui estágios, né, o sólido, o gasoso e o líquido. Ora, mas por que o fogo? Porque exatamente o fogo, o elemento transformador por natureza. Veja, nenhum elemento natural permanece incólume após o fogo. O fogo tem essa qualidade de transmutar todos os elementos, transformar a água em vapor e, através da ausência dele, esse vapor em água. E através ainda de mais ausência ainda do fogo, a água em sólido. E o interessante é que Heráclito vai associar o fogo como sendo o logos, o verbo, a língua tanto escrita quanto falada. Né? Há resquícios aí desse debate da arqué na própria Bíblia, quando diz que a arqué, o princípio, era o verbo, era o logos, desculpe. Mas por que Heráclito associa o logos, o verbo, ao fogo? E o Heidegger vai ter, na sua obra dedicada a Heráclito, vai fazer uma longa análise sobre isso. Ora, o logos, assim como o fogo, nunca, na visão de Heráclito, permanece ao mesmo. Portanto, está também intimamente ligado à dinâmica do devir. O logos não é, na visão de Heráclito, ao contrário de Platão, a tradução de um princípio lógico, essencial, que está presente em todas as coisas e que, portanto, pode ser expresso intelectualmente, através de um eidos, de uma ideia. Para Heráclito, dirá Nietzsche, não há uma razão sem uma ação, uma teoria sem uma prática, uma verdade sem uma vida. Um logos, podemos dizer assim, sem uma vida. Assim, a palavra, o logos, e as coisas formam uma mesma e múltipla complexidade de sentidos, no movimento indeterminável e instável, continuamente renovável e espontâneo, que é carregado de contradições e mudanças. Essa visão que Heráclito dá ao logos, como não sendo algo que permanece, como sendo indeterminável, instável, que irá influenciar a própria dialética de Hegel, que irá se referir a Heráclito, quando propõe a noção de que o conhecimento avança através de uma tese, de uma antítese que se contrapõe a essa tese e posteriormente de uma síntese que tenta unir a ambos. E essa síntese
torna-se logo uma tese, e aí uma antítese, e aí uma nova síntese. Ora, é essa a visão que Heráclito dá ao logos, ao verbo. Heráclito será conhecido na antiguidade como o obscuro, porque tinha um estilo de escrita aforismático, sentenças não necessariamente com uma lógica, uma estrutura lógica interna, que é inclusive um estilo que o próprio Nietzsche irá adotar, que é um estilo parecido com da pitonisa, que era a sacerdotisa, geralmente do templo de Apolo, que proferia sentenças enigmáticas como forma de prever o futuro. Mas ora, dirá Nietzsche, essa é uma injustiça com Heráclito. Ao contrário, dirá Nietzsche, não há um homem em tempo algum que tenha escrito de modo mais claro e luminoso do que Heráclito. Acontece que Heráclito não falava para as grandes massas. Ele não estava interessado em um público. Não estava interessado em fazer coro aos seus contemporâneos. E por isso ele se exprimia em termos breves, na visão de Nietzsche, para que os espíritos que ele chama de medíocres não traduzam essas sentenças para a sua própria insipidez, nas palavras dele. Heráclito, portanto, só parece obscuro para os espíritos vulgares, dirá Nietzsche. Para leitores muito apressados. Outro conceito fundamental para entender o pensamento de Heráclito é o conceito de híbris, que geralmente é um termo grego que pode ser traduzido como tudo aquilo que passa da medida, da justa medida, o descomedimento. Está associado geralmente a uma confiança excessiva, um orgulho exagerado, uma arrogância, uma presunção. Geralmente era o que acontecia nas histórias mitológicas gregas com os heróis, que tentavam com isso, com essa desmedida, com essa arrogância, desafiar os próprios deuses, e geralmente eles eram punidos por isso. Dirá Nietzsche que é a híbris a pedra de toque de todo discípulo de Heráclito. É através da exaltação dessa desmedida, dessa híbris, que todo discípulo de Heráclito demonstra-se realmente compreender o seu mestre. Heráclito, portanto, era orgulhoso. E dirá Nietzsche, quando um orgulho entra no filósofo, torna-se um grande orgulho, algo até necessário para fazer com que o filósofo trilhe o seu próprio caminho. E Nietzsche dirá que um caminho solitário pertence à essência mesma do filósofo. Porque um filósofo deve permanecer aberto a todas as épocas e, portanto, deve nutrir um certo desprezo pelo presente e pelo momentâneo. Isso é parte integrante da natureza
de um filósofo. É esse caráter solitário da personalidade de Heráclito que vai fazer com que ele se aproxime mais do que ninguém, dirá Nietzsche, do preceito do oráculo de Delfos, que é o conhece-te a ti mesmo. Havia uma inscrição no oráculo de Delfos a todos aqueles que adentravam lá com esses dizeres: conhece-te a ti mesmo. Inclusive, mais do que o próprio Sócrates, que também se dizia um cumpridor desse preceito de Delfos. Ora, mas ao contrário de Sócrates, Heráclito expõe toda a indeterminação, toda a inconstância que há dentro dele. Por isso é geralmente acusado de obscuro. Mas é ao expor essa indeterminação de modo sincero que vai fazer com que Heráclito cumpra mais do que ninguém esse preceito. Tanto é que é perguntado a Heráclito ao que ele investiga, e ele vai responder que foi a mim mesmo que ele procurou e que ele investigou. E o que é que ele acha quando se volta para si? Ora, ele encontra a mesma indeterminação, a mesma dinâmica mutável, o mesmo devir que encontra fora. É por isso que Nietzsche vai eleger Heráclito como o mais trágico dos filósofos. Porque, ao contrário do racionalismo moralizante de Sócrates, ele afirma e celebra a vida em toda a sua multiplicidade de perspectiva. Tanto que seria Heráclito o primeiro filósofo perspectivista, na visão de Nietzsche. E é por isso que Nietzsche irá eleger Heráclito como sendo o mais trágico dos filósofos. Por hoje é isso. Espero que tenham gostado e até mais.